como eu falei, né? Esse estilo de questões aqui, ó, ele tá dando a altura, tá? Então, você sabe o seguinte, para você calcular a área do triângulo equilátero, gente, você tem que ter o lado, né? Que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que você também sabe a fórmula da altura, né? A altura de um triângulo é L, raiz de 3 sobre 2. Como eu falei, né? É como se você tivesse tirado 2 daqui e 2 daqui, ó. Se eu tirar esse 2, fica L. Se eu tirar 2 do 4, fica 2. Não é necessariamente isso que está acontecendo, mas faz de conta que é para decorar as duas, tá? Então, veja, quando ele dá altura para eu chegar onde? No lado, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ó, ele está falando que a altura é 12 raiz de 3. Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu sei que a altura, ó, L raiz de 3 sobre 2, que é a altura, né? Aqui, ó, a altura, isso aqui é exatamente igual a quanto para esse triângulo? É igual a 12 raiz de 3. Não é isso que ele está falando? Que a altura do triângulo é igual a 12 raiz de 3. Aí, com essa equação, eu encontro quem? Eu encontro o lado, tá? Ó, ele falou que a altura é 12 raiz de 3. Aí você sabe que a fórmula para a altura é essa aqui, ó. É só substituir, né? Com essa igualdade, você encontra quem? O lado e, por consequência, calcula o quê? A área, né? Vamos resolver isso aqui. Fica L raiz de 3. Veja, esse 2, ó, passa para cá multiplicando. Ó. Aí 2 multiplicado 12 vai dar 24 raiz de 3. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, que as raízes são iguais, ó, tanto essa raiz é igual a essa, você pode estar cortando, tá? Você pode cortar isso com isso aqui, ó. Aí você chega na conclusão que o lado é igual a quanto? A 24 centímetros, por exemplo. Quando eu acho o lado, eu consigo calcular o quê? A área, né? Porque a área do triângulo depende só do lado. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Então, isso vai ficar 24 ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Então, a área vai ser o seguinte. Vai ficar 24 vezes 24, raiz de 3 sobre 4. Aí aqui vamos fazer as simplificações, né? Ó, aqui por 2 dá 12. Aqui por 2 dá 2. Aqui por 2 também dá 12. E esse aqui por 2 dá 1. Então ficou 12 vezes 12 dá 144 raiz de 3 centímetro quadrado. Pegou aí? Então perceba que não é difícil. A diferença é que ele não está dando o lado diretamente, ele te dá a altura, mas tu tem uma fórmula da altura que relaciona a altura com o lado. Aí, tendo a altura, indiretamente tu acha o lado. Achando o lado, tu joga na fórmula da área, tá? Vamos ver aqui. Por exemplo, isso aqui, ó. 30 raiz de 3. Vamos lá. Eu sei que a altura... Ó, eu sei que a altura aqui é 30 raiz de 3, tá? Como ele está falando. E você sabe qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. E isso aqui, ele está falando que é igual a quem? A 30 raiz de 3. Beleza? Esse 2 passa para cá multiplicando, fica L raiz de 3. Ó, 2 vezes 30 dá 60 raiz de 3. Aí de novo, né? Ó, por esse aqui ser igual a esse, você pode estar cortando, tá? Você corta esse com esse. Aí fica que o lado é 60. Aí joga na fórmula da área. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí a área vai ficar assim, ó. 60 vezes 60, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Vamos simplificar de novo. Então, verde aqui agora. Aqui por 2 dá 30. Aqui por 2 dá 2. Aqui por 2 dá 30. Aqui por 2 dá quanto? 1. Então, sobrou 30 vezes 30,
que dá 900 raiz de 3 centímetro quadrado. Beleza? Esses cortes aqui, ó, que eu fiz, é porque as raízes são o quê? São iguais. Veja, vai ter situações que não vai aparecer raiz 3 aqui na altura. Então, o que é que você vai fazer? Deixa eu dar aqui uma revisãozinha nisso aqui, ó. Gente, tem uma coisa chamada racionalização. O que é isso? Imagina que dentro dessa fração você tenha no denominador uma raiz, por exemplo, raiz de 3. Beleza? Não é interessante dividir 2 por raiz de 3, porque é um número irracional, né? Aí como é que eu faço para me livrar dessa raiz aqui embaixo? Você faz assim, ó. Você multiplica em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3, tá? É só isso. Para racionalizar uma fração, você multiplica em cima e embaixo por quem? Pelo denominador, que no caso é a raiz que você quer eliminar. Entende? Aí em cima fica quanto? 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quem? 3. Lembra daquele bizu que eu falei? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso é 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso é quanto? 5. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Isso é 7. Beleza? Para não se perder. Vamos dizer que a gente quer racionalizar esse cara aqui, ó. A gente quer racionalizar, por exemplo, 14 sobre raiz de 7. Aí o que é que você faz? Multiplica aqui em cima por raiz de 7 e aqui embaixo por raiz de 7. Para poder eliminar esse aqui de baixo. Veja como vai ficar. Fica 14 raiz de 7 sobre raiz de 7 vezes raiz de 7 dá quanto? 7. Agora perceba que esses dois números aqui dá para dividir, né? Ó, 14 dividido por 7 dá 2. 2 raiz de quem? De 7. Vamos lá. Imagine que a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ver, 15 sobre raiz de 5. Ó, multiplica em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Em cima vai dar 15 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá quanto? Dá 5. E aqui também dá para dividir, né? 15 dividido para 5 dá 3 raiz de 5, beleza? Então, para racionalizar, tem que fazer isso. E vai precisar agora, tá? Vou explicar o porquê eu estou falando isso, ó. Essa situação aqui, ó. De novo, né? Ele está dando a altura e quer a área. O que é que você vai fazer? Vamos lá. Eu sei que a altura aqui é 30. Tá? Só que qual é a fórmula da altura? É o lado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. E ele falou que essa altura é quanto? 30. Beleza? Aí agora é uma equaçãozinha, né? Esse 2 passa para cá multiplicando. Aí fica o lado, raiz de 3. 2 vezes 30 é 60. Aí perceba que não tem uma raiz de 3 aqui, né? Para cortar com essa. Aí o que é que eu vou fazer? Como se fosse uma equação. Esse raiz de 3 está multiplicando L. Passa para cá o quê? Dividindo, né? Então fica L vai ser igual a 60 sobre raiz de quem? Raiz de 3. Por isso que eu falei de racionalização. Porque agora ó, vai ter que racionalizar, né? O raiz de 3 não pode ficar aqui embaixo, tá? É simples, né? Eu multiplico aqui por raiz de 3 e aqui por raiz de 3. Então o lado vai ser 60 vezes raiz de 3 dá 60 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quanto? Dá 3. 60 dividido para 3 vai dar 20 raiz de quem? De 3. Isso é o lado da gente. Pronto. Acabei de encontrar o lado. 20 raiz de 3. Aí agora, vou colocar aqui na fórmula da área. A área do triângulo é o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. A área vai ser o lado ao quadrado, que é 20 raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Então, a área desse quadrado aqui, ó, a área desse quadrado não, né, desse triângulo. Gente, quanto é 20? Ó, quanto é 20 elevado a 2? Não é 20 vezes 20? Dá 400.
vezes. Quanto é raiz de 3 elevado a 2? Não sei se lembra, né? Ó, raiz de 2 elevado a 2, corta a raiz com o expoente, sobra quem? 2. Então, a raiz de 3 elevado a 2, corta o expoente com a raiz, sobra quem? 3, né? Vezes esse cara aqui, ó. Vezes a raiz de 3. Tudo isso dividido por quem? Por 4. Aí vamos simplificar aqui. Vamos simplificar esse 400 com quem? Com esse 4. Aí vai ficar assim, cortando aqui, ó. Aqui por 4 dá 100 e aqui por 4 dá quanto? 1. Então, a área desse triângulo vai ser 100 vezes 3, dá 300 raiz de 3, aí centímetros, né? Quadrado. Percebeu? Então, não é nada difícil. A diferença é que você teve que racionalizar um termo e elevar a uma potência um número e uma raiz, né? Que são coisas que vocês estudaram em sala. Não é nada que eu não falei, tá? Talvez você tenha esquecido, mas eu falei isso em sala, tá? Vamos lá. Aqui agora. De novo, ó. Eu sei o seguinte. Eu sei que a altura nesse triângulo aqui é 40, tá? E qual é a fórmula da altura? L ao quadrado. Não, L ao quadrado não, né? L raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui é igual a 40. Mesma coisa, né? Vou pegar esse 2 e passar para cá multiplicando. Vai ficar L raiz de 3 igual a 80. Como não tem um raiz de 3 para eu cortar, vou resolver como se fosse uma equação, né? Esse cara vem para aqui para baixo. Então, o lado vai ser 80 dividido por quem? Por raiz de 3. Beleza? Racionalizando. Aqui por raiz de 3 e aqui raiz de 3. Então, o lado vai ser 80 raiz de 3 sobre quem? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Eita, esse lado aí ficou meio embaçado, né? Ficou um pouco ruim para colocar na fórmula. Por quê? Porque 80 não divide para ter, mas vamos lá, vamos tentar fazer. Porque eu sei o seguinte, eu sei que a área do triângulo é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Então vamos lá. A área desse triângulo, o lado é tudo isso aqui, né? Então vai ficar assim, o lado ao quadrado, 80 raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é o lado, né? O lado ao quadrado. Beleza? Lado ao quadrado, né? Aí raiz de 3, tudo isso aqui dividido por 4. Então ficou, entre aspas, um pouco mais difícil, porque o lado ficou um pouco feio, né? Ficou um número muito grande. Mas aí é só elevar cada termo desse aqui à potência, tá? Então, nada que a gente não consiga fazer, tá certo? Ó, eu tenho que pegar o 80 e elevar ao quadrado, beleza? 80 elevado ao quadrado vai ser 80 vezes 80. Isso dá 6.400 vezes. Vou elevar agora a raiz de 3. Raiz de 3 elevado a 2 dá 3, beleza? Aí agora, gente, ó, vou pegar esse 3 e elevar a 2. Ó. Eu elevei o 80, elevei o raiz de 3, agora vou elevar esse 3, porque todo mundo aqui está elevado a quem? A 2. Esse 3 elevado a 2 dá quanto? Dá 9. Vezes esse raiz de 3 que estava fora, e tudo isso dividido por 4. Virou uma expressãozinha, né? Vamos fazer aqui as simplificações. Eu vou simplificar esse 3 com esse 9. Beleza? Aqui por 3 dá 1. Beleza? Aqui por 3 dá 3. Tá certo? Aí o que foi que sobrou? Sobrou 6.400 vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 3. E isso dividido por 4. Aí de novo, né? Aqui embaixo tem 1 que não aparece. Virou uma divisão de fração. Deixa eu terminar aqui. Você tem que repetir a primeira fração, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a primeira fração. E multiplicar pelo inverso da segunda, né?
né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí, de novo, ó, eu vou simplificar esse 64.000 por esse 4 aqui, ó, que eu percebi que 64 divide quem? 4, né? Então, veja, cortando aqui, ó, aqui dividido por 4, salvo engano, isso dá 1.600. E aqui dividido por 4 dá 1. Então ficou 1.600 raiz de 3 sobre quem aqui embaixo? Esse 3. Tudo isso centímetro o quê? Quadrado. Essa área bem feia, né? Essa área feia aí é a área desse triângulo, tá? Ficou um pouco assim, entre aspas, mais difícil porque teve que fazer mais cálculos, né? Mas basicamente é isso. Certo? Vamos ver se tem outro aqui. Bom, tem outro aqui que eu acho que é mais fácil. Vamos lá. Eu sei que ele falou que a altura aqui é 120. E a fórmula da altura é o lado, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a 120. Tá? Aí esse 2 passa para cá multiplicando. Então vai ficar o lado vezes raiz de 3 igual a 240. Aí esse raiz de 3 vem para aqui para baixo. Então fica aqui o lado vai ser 240 sobre quem? Sobre raiz de 3. Aí vamos racionalizar, né? Vamos multiplicar aqui por raiz de 3 e aqui embaixo por raiz de 3, tá? Então, o lado vai ser 240 raiz de 3 sobre 3. Aí aqui dá para simplificar, né? Dividir, né? 240 por 3, isso dá 80 raiz de 3. Aí ficou parecido com a de cima, né? Vai dar o mesmo cálculo daquela que deu 80 raiz de 3. Aí isso aqui vai ser meu lado, tá? Aí a área do triângulo equilátero vai ser lado ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. Vai ficar assim, ó. 80 raiz de 3, que é o lado, ao quadrado, vezes raiz de 3, né? Sobre 4. Aí vamos fazer, né? Vamos fazer o que a gente já sabe. 80 ao quadrado dá 6.400. Raiz de 3 ao quadrado só sobra o 3. Só o 3. Vezes esse raiz de 3 que está fora. Tudo isso sobre 4. Beleza? Aí aqui, gente, ficou uma divisão que dá para você simplificar, né? Nada de diferente. Tá certo? Tem uma simplificação aí simples. Nada assim que seja tão difícil de fazer. Vamos lá, vamos tentar pelo menos simplificar, né? Vamos simplificar aqui, ó. Esse 6.400 por quem? Por 4, que dá para fazer, né? Aqui por 4 dá 1.600. Aqui por 4 dá 1, tá? E vou continuar fazendo aqui, ó. A área do triângulo vai ser 1.600 vezes 3 vezes raiz de 3. A área desse triângulo vai ser 4.800 raiz de 3 centímetros quadrado. Pronto. O que eu podia explicar em relação à área é isso, né? Uma hora ele dá o lado, aí fica bem fácil. Uma hora ele pode dar a altura para você achar o lado e depois achar a área, tá? Reveja o vídeo devagarzinho, faça todas as anotações no caderno, todos os exemplos que eu fiz aqui, e depois tente resolver a lista que eu vou enviar para vocês, beleza? Até a próxima aula, pessoal.